pessoal, queremos apresentar aqui um exemplo de relação binária, ou simplesmente relação. Comecemos lembrando o que é um produto cartesiano. Produto cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados x, y, onde o primeiro elemento x pertence ao conjunto E e o segundo elemento y pertence a um conjunto F. Assim, por exemplo, se E é o conjunto formado pelas letras A, B, C, D, e F é o conjunto formado pelas letras A, B, C, D, E e F, o produto cartesiano de E por F é formado por todos os pares que podemos formar, tomando um elemento de E e um elemento de F, sempre nessa ordem, por isso chamamos de par ordenado. Assim, antes de escrevermos todos os pares ordenados desse produto cartesiano, já podemos calcular a quantidade de elementos que esse conjunto irá conter, ou seja, o número de elementos desse produto cartesiano pode ser calculado, pois se nós vamos formar para cada um dos 4 elementos do conjunto E, vamos associar com cada um dos 6 elementos do conjunto F, então serão formados 24 pares ordenados, que são os seguintes. Que notamos, então, que cada elemento do conjunto E, por exemplo, A, foi formado com um dos elementos do conjunto F. Então, temos os primeiros 6 pares, ó, AA, AB, AC, AD, AE e AF. Então, agora, com os outros 3 elementos do conjunto E, também associando com cada um dos elementos F, formam todos os 24 pares desse conjunto, que é o produto cartesiano de E por F. Nesse produto cartesiano de E por F, podemos considerar apenas alguns pares. Então, tomando alguns pares desse conjunto, esse subconjunto será chamado de relação. Assim, relação binária é um subconjunto de um produto cartesiano. Na notação matemática, temos então que R é uma relação que associa elementos do conjunto E a elementos do conjunto F, formando assim pares ordenados. E por isso, então, a relação R está sempre contida num produto cartesiano. Então, a partir do produto cartesiano definido anteriormente, os conjuntos E e F, podemos então considerar a seguinte relação: formar pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano de E por F, onde o segundo elemento do par, né, que é o y, deve ser uma letra que sucede o primeiro elemento, aqui o x, no alfabeto. Então, seguindo a ordem alfabética, nós vamos escolher um elemento do conjunto E, ó, x, vai pertencer ao conjunto E, e observar se no conjunto F existe a letra que sucede esse x no conjunto F. Então, no primeiro elemento desse par, olhando lá no conjunto E que nós tínhamos anteriormente, ó, vamos tomar aqui o A, certo? Então, para esse elemento A, vamos ver no conjunto F qual é a letra que sucede no alfabeto A, que é o B. Então, podemos formar esse par AB. Né? Depois, tomando o elemento B, no conjunto F tem a letra C. Então, esse vai ser o segundo par da relação, BC. Tomando o primeiro elemento C no conjunto F, nós temos o D. Então, esse é um outro par do conjunto. Então, esses 3 pares que nós já vimos, AB, que é esse aqui, BC, o par BC, o par CD, e aqui o par DE, são os pares que vão fazer parte dessa relação. Então, como eles estão contidos nesse subconjunto, né, esse R, a gente diz que essa relação ela está contida no produto cartesiano de E por F, porque consiste em alguns pares
né, que já tinham sido relacionados nesse produto cartesiano. Estudemos mais um exemplo. Consideremos o conjunto E dessas retas R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Nesse exemplo, o conjunto F será o próprio conjunto E. Então, dizemos que essa é uma relação de R sobre o conjunto E. Então, o produto cartesiano vai ser formado de E por ele mesmo, ou seja, vai estar contido nesse produto cartesiano de E por E. Dentre todos os pares ordenados, queremos tomar apenas aqueles pares em que o primeiro elemento x, né, são essas retas, sejam paralelas ao segundo elemento. Então, vamos procurar escrever aqui pares de retas que sejam paralelas. Então, olhando para as retas do conjunto E, devemos pensar quais os pares de retas que vamos tomar, ou seja, quais os pares de retas que são paralelas. Observamos que R1 e R6 são paralelas, então podemos formar o par R1 e R6. Assim também R6 e R1. Depois temos R2 paralela a R5 e da mesma forma R5 paralela a R2. E paralela a R2 temos também a reta R4. Então, o par também R4-R2 vai ser um par dessa relação R. Então, não podemos esquecer também que uma reta é paralela a ela mesma. Assim, também teremos os pares R1 com R1, R2 com R2, formando em si, então, todos os pares dessa relação R. Okay? Obtemos, então, que essa relação é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos que são pares ordenados. Podemos representar essa relação num diagrama de flechas, que nos permite visualizar melhor a associação entre os elementos e as propriedades da relação. No diagrama de flechas, temos um laço em cada elemento, pois cada um se relaciona consigo. Nós temos o par R1, R1. Então, aqui nós temos que representar esse par com um laço em torno do R1. Como todos os elementos estão relacionados com ele mesmo, porque nós temos o par R2, R2, R3, R3, R4 com R4, R5 com R5 e R6 com R6, então, em torno de cada um dos elementos do conjunto E, nós temos um laço em torno dos elementos para dizer que eles se relacionam consigo mesmo. Para representar esses outros pares, usamos as flechas com a origem no primeiro elemento e a extremidade no segundo elemento do par. Assim, o par R1, R6 é representado com uma flecha que parte de R1 e chega em R6. Mas nós temos também o par R6, R1. Então, partindo do R6 tem que ter uma seta que chega em R1. Então, como isso vai acontecer para os pares R1, R6, R6, R1, R2, R5, R5, R2, que é esse aqui, R2, R4, R4, R2, que são esses aqui, e R4, R5, R5, R4, nós observamos, então, que todas essas flechas vão ter pontas duplas. Olhando, então, graficamente para essa relação, nós observamos nesse diagrama de flecha as propriedades dessa relação. Primeira, em todos os elementos do conjunto E, há um laço. Então, podemos dizer que essa é uma relação reflexiva, que é a relação em que cada elemento se relaciona com ele mesmo, pois x está relacionado com x para todo elemento desse conjunto E. Observamos também que todas as flechas têm
pontas duplas, ou seja, tem duas pontas. Isso caracteriza uma relação simétrica, pois se o R6 está relacionado com o R1, que representa que x está relacionado com y, e o R1 está relacionado com o R6, que representa que y está relacionado com x, para todos os elementos, né, onde existir flecha, elas são de ponta dupla, significando que x está relacionado com y e y está relacionado com x, caracterizando então que essa relação tem a propriedade simétrica. E por fim, vimos que para todas as flechas que são consecutivas, como por exemplo, há uma flecha partindo de R2 para R5 e uma de R5 até R4. Então, para essas que são consecutivas, existe sempre uma terceira que parte do primeiro ponto até chegar no terceiro. Ó. Então, ele estava ligando de R2 para R5 e de R5 para R4. Então, existe uma flecha que liga diretamente o R2 ao R4. Isso caracteriza uma relação que é transitiva, porque se o x está relacionado com o y, como representamos aqui, o y está relacionado com z, como representamos aqui, então x está relacionado com z. Então, sempre que existir flechas consecutivas, tem que existir uma terceira ligando a origem da primeira com a extremidade da última, para a propriedade ser transitiva. Então, percebemos que através da representação do diagrama de flechas, também fica mais fácil identificar quais são as propriedades que as relações apresentam. Com esse exemplo, você conseguiu entender o que é uma relação, como pode representá-la num diagrama de flechas e então identificar suas propriedades? Aplique seus conhecimentos na resolução de outros exercícios e bom estudo!